Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos mais uma vez aqui para o canal Lições de Amor e hoje vamos gravar um vídeo especial que trata do compartilhamento das nossas impressões com respeito à obra Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós relemos dessa vez com mais calma, com mais cuidado, tentando beber de cada uma das descrições que o escritor espiritual nos traz, através desta que é uma das obras do seu conjunto de romances. Essa obra, ela se descortina no século III, em que o cristianismo, após o cristianismo dos primeiros tempos, dos tempos apostólicos, já no ano 217, 233, 250 e seguintes do século III, os desafios que os cristãos na capital do império sofreram. Nesse vídeo nós não abordaremos com detalhes a localização geográfica, nem falaremos da alternância de poder dos imperadores e das tiranias particulares de cada um deles. Deixaremos isso talvez para uma outra oportunidade e para que aqueles que estejam nos ouvindo se sintam interessados de navegar nessas minudências ao ler a obra. Porque o nosso objetivo aqui é estimular a leitura. Esse vídeo não visa substituir a leitura da obra, muito pelo contrário, é justamente compartilhar as nossas impressões de amigos com quem conversamos, de frequentadores, de visualizadores dos trabalhos que nós publicamos aqui no canal, de vocês. As impressões, as dúvidas, as perguntas, as considerações, para que pudéssemos de alguma sorte viabilizar isso. E o nosso objetivo é, mais uma vez reiterando, fazer com que mais pessoas dediquem seu tempo à leitura dessa obra muito edificante. Ave Cristo não é apenas um ode a esses cristãos, a esses mártires que souberam caminhar pelos mesmos caminhos pedregosos da Via Crucis como o Cristo, que foram, portanto, os seus seguidores, principalmente num tempo de muitas perseguições, num tempo em que havia requintes de crueldade em relação a torturas e métodos bárbaros de aniquilamento dos cristãos a qualquer preço, para que fosse mantida a opulência, o poder e o espólio dos romanos em relação aos cristãos. A obra fala mais que isso. E é exatamente mais nesse segundo ponto que eu gostaria de abordar. Lendo Ave Cristo, nós nos sentimos encorajados, sobretudo aqueles que têm experiências difíceis familiares, que às vezes se consorciaram muito cedo com uma alma que depois verificamos que não é exatamente aquele companheiro ou aquela companheira que nós dedicamos os carinhos logo nos tempos juvenis da nossa mocidade. Aqueles que porventura passem por momentos de solidão, que se sintam completamente abandonados pelos seus familiares, que não tenham constituindo lar, os que são órfãos ou órfãs, aqueles que foram abandonados, que foram traídos, ultrajados, pagos com a ingratidão. Essa obra é para cada um de nós que passamos por uma dessas peripécias. Por quê? Porque Ave Cristo nos mostra, através de exemplos práticos, reais, porque Ave Cristo é uma narrativa de algo que aconteceu, que os nossos destinos estão costurados por linhas invisíveis e que muitas vezes, através daquelas aparentes coincidências, das pessoas que nos chegam por caminhos indevassáveis, das pessoas que a gente conhece, das pessoas que desertam de nós, que nos abandonam, tudo isso faz parte de um plano sublime com um único objetivo: o exercício do amor. Nós temos dois personagens principais nessa obra, Quinto Varro e Tassiano, que nós vamos esmiuçar aqui a relação entre eles, mas outros personagens
se assenhoram e se ficam ao redor dessa dupla. E a gente vê como essas ligações não são por acaso, como essas ligações vão mudando através da alternância de papéis na reencarnação, justamente para fazer com que aqueles ódios sejam amainados, aquelas resistências sejam dissolvidas e que pelo amor nós possamos finalmente nos tornar mansos, pacificados, obedientes e resignados aos desígnios de Deus, que só quer o nosso melhor. Às vezes a nossa intenção é de nos deslindar das conjunturas difíceis em que nós nos colocamos ou que a vida nos colocou, para que a gente viva de outra forma que a gente julga que seria mais feliz, mas a gente vê que liberdade é conferida pela disciplina, pela obediência. Com a Ave Cristo, nós vemos que ninguém nasce na família errada, que nós fomos atraídos ou por afinidades ou por necessidade de provas específicas a superar, mas que no fim o amor sempre vence. Já sabíamos que com o Espiritismo a solidão não existe. Em Ave Cristo nós vemos isso a cada capítulo da obra sendo reforçado. Mesmo que materialmente os nossos olhos não consigam devassar quem esteja ao nosso redor, nós nunca estaremos sozinhos. Sempre receberemos o otimismo, a alegria, a esperança advinda dos corações que se ligam a nós por laços tenuíssimos e inquebrantáveis. Basta que nós confiemos. Ave Cristo também fala sobre a grande rivalidade entre a fé romana, politeísta nos múltiplos deuses, e a fé cristã. E na renúncia e abnegação, na profunda caridade que os cristãos, mesmo convivendo diretamente com os romanos, mesmo tendo relações muitas vezes de amizade muito profunda, nós vemos o quanto é responsabilidade e dever do cristão não suscetibilizar o outro pelo proselitismo. E isso também é uma mensagem muito importante nos nossos dias atuais. A pretexto de amar, nós não temos o direito de submeter o outro à nossa fé. Eu não estou falando aqui do dever de pais e mães da orientação dos seus filhos moral. Estou dizendo que muitas vezes nós utilizamos o nosso amor para constranger os nossos afetos queridos a rezar pela mesma cartilha que para nós deu certo. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar. Antes de começar propriamente na obra Ave Cristo, nós precisamos fazer referência a duas obras muito interessantes, porque nós aqui vamos falar sobre nomes de alguns personagens e nós vamos, frise-se bem, a título de hipótese, especulação, embora tenha sido uma especulação que tenha sido referendada por autores de nome, como Clóvis Tavares, como Carlos Alberto Braga, pessoas que conviveram diretamente com Arnaldo Rocha, como Carlos Alberto Braga, e com o próprio Chico Xavier, como Clóvis Tavares e Arnaldo Rocha, que deram informações com respeito às entidades espirituais reencarnadas e que aparecem na obra Ave Cristo. Então, eu começo explicando de onde tirei essa informação. Obra 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares.
obra Chico Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Braga. Clóvis Tavares conviveu pelo menos 30 anos com Chico Xavier, muito proximamente, através do qual obteve informações com respeito às vidas, às personalidades encenadas pelo espírito Emmanuel, e Carlos Alberto Braga, tendo passado diretamente 4 anos com Arnaldo Rocha, escreveu um estudo muito sério que foi fruto de mais de 50 anos de sua convivência com Chico Xavier. Então, aqui nós vamos falar o nome de algumas personagens da obra e quais são, quem são esses espíritos que reencarnaram na obra Ave Cristo como tais personalidades. O filósofo Basílio foi, nessa obra Ave Cristo, a reencarnação do espírito Emmanuel. Ele, como filósofo Basílio, era um escravo que tinha sido liberado pelo seu senhor, que, compadecido pela sua situação, tinha optado por fazer com que Basílio vivesse em liberdade, junto com a sua filha, que mais tarde ele conhece, uma menina que foi abandonada à beira de um caminho, Lívia, que ele acolhe e adota como se fosse a sua filha de sangue. Lívia, nessa obra, teria sido a reencarnação do Chico Xavier. Nessa obra, o filósofo Basílio era um afinador de instrumentos e vive numa casa muito simples com a sua filha. Ele era viúvo. Tassiano, que é um dos protagonistas da obra, como já citamos, seria nessa obra a reencarnação do próprio Arnaldo Rocha. Blandina, filha de Tassiano, mais nova, seria Meimei. Silvano, um menino cristão. Joaquim Alves. É incrível como há muitos espíritas que são completamente desconhecidos por nós e que fizeram um excelente trabalho. Joaquim Alves é um deles, pouco falado no meio espírita. Nascido em 1911 em São Paulo, era capista de obras e ajudou em diversas publicações da literatura mediúnica. Ele também participou das reportagens e da divulgação de obras espíritas, de revistas espíritas, como o Clarim, por exemplo, e sempre foi um entusiasta do espiritismo. Apio Corvino teria sido Bezerra de Menezes. O escravo Rufo, o nosso querido Eurípedes Barçanufo. E Quinto Varro, que aparece na mesma obra também como Quinto Celso, sua reencarnação, uma obra, 2 reencarnações da mesma pessoa, teria sido São Pedro de Alcântara, que tinha, portanto, uma ligação muito forte com Arnaldo Rocha na obra Tassiano. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque saber quem são esses espíritos não é necessário para falar da obra e para o entendimento da obra, mas nós julgamos importante justamente para atestar o que nós consideramos como a mensagem principal do livro, que é os destinos sendo ligados por fios invisíveis, aparentemente coincidentes, que nada mais é do que fruto da lei divina. O triângulo Meimei, Arnaldo Rocha, Chico Xavier, ele se repete em outras existências. Mais tarde, em 1946, nós vemos o próprio Chico Xavier narrar essa história, quando ele, de uma forma aparentemente ao acaso, esbarra-se na rua Santos Dumont, em Belo Horizonte, com Arnaldo Rocha, revelando as mensagens de Meimei, desencarnada, diretamente do plano espiritual. Chico Xavier não conhecia Arnaldo Rocha, não sabia que ele tinha enviuvado recentemente de Meimei,
mas ali havia uma ligação profunda entre esses três corações. E nós vemos isso o decorrer inteiro da obra. Então, feito esse preâmbulo, vamos então começar a falar sobre Ave Cristo. De forma similar à obra Renúncia, Ave Cristo começa com a figura de um benfeitor espiritual, chamado na obra de Clódio, e o pedido de Quinto Varro, mesmo que ele não tivesse mais necessidade de retornar à Terra, planeta de provas e expiações, ele pede a intercessão a Clódio para que o faça, pois aqui na Terra permanecia um afeto seu, muito querido, e que ele gostaria, de alguma sorte, de ajudar ao soerguer, para que pelo menos ele abrisse o seu coração à fé cristã. Quinto Varro então falava do seu filho Tassiano. Tassiano houvera sido filho dele em várias reencarnações, e por isso esse amor profundo que ele tinha por ele. Clódio, apelando para a sensatez, fala que definitivamente Tassiano já teve muitas chances e há uma sutil menção com respeito a outras existências, como Patrício, como presente representante das oligarquias da época, mas que tinha se perdido, que não tinha aproveitado a oportunidade para poder aperfeiçoar-se moralmente. Dito de outro modo, Clódio esclarece a Quinto Varro que ele já tinha feito muito por Tassiano e que poderia seguir a sua marcha de consciência tranquila, porque Tassiano agora precisaria se virar sozinho. Mas Quinto Varro mais uma vez pede com humildade que o ajude, pois coração paternal não poderia descansar em paz vendo que o seu filho se demorava na retaguarda. E então Clódio dá a Quinto Varro 20 lustros, um lustro 5 anos. Então Quinto Varro tem 100 anos para que possa com isso planejar o seu retorno à carne. E o que acontece é que Quinto Varro divide os 100 anos em duas existências. A primeira como Quinto Varro, pai de Tassiano. A segunda como Quinto Celso, filho de Tassiano. Mas não filho com laços consanguíneos, filho pelos laços que a vida mesmo decidiu costurar, digamos assim, entre esses dois destinos. E assim Clódio aquece. Então, nós falaremos aqui de algumas conjunturas familiares. A primeira família que se estrutura é Quinto Varro, que se casa com Cíntia Júlia e tem como filho Tassiano Varro. Existe uma outra família que mantém relação com o casal, que é Opílio Vetúrio, então casado com Eliodora, que teve 2 filhos, Helena Vetúrio e Galba Vetúrio. Opílio Vetúrio era primo de Cíntia, e nós precisamos entender que nessa época a principal função do casamento era estabelecer uma negociação. E essa negociação tinha por objetivo manter os bens dentro da própria família. Era um casamento por egoísmo dos pais, que por sua vez os filhos repetiam, em geral, o mesmo procedimento com os seus filhos. Então o que acontece? Eliodora falece, deixando viúvo Opílio Vetúrio. E Opílio Vetúrio, sendo primo de Cíntia, se engraça pela prima, mesmo sabendo que ela era casada. Em toda a obra, Emmanuel sempre vai deixar muito claro que a Roma apresentava uma decadência moral muito profunda em relação aos casamentos, às relações extraconjugais, aos assassínios, às vinganças, à bebedeira, todo tipo de excessos que levava à decadência moral, dito, lógico, de uma forma geral,
para os indivíduos. Bom, o que acontece? Tassiano ainda era uma criança de 1 ano e Quinto Varro já tinha o seu ideal cristão. Ele renasce já com esse sentimento muito aflorado. Cíntia Júlia não ligava muito para isso. Era uma moça romana da sua época. Ela queria ser rica, ela queria desfrutar daquilo que a nobreza poderia lhe dar. E o seu primo, até pela reiterada sedução que fazia a ela, dizia que tinha muito a oferecê-la e tentava desestimulá-la ou desestruturar o seu casamento, porque Quinto Varro e Cíntia viviam uma vida muito pobre, uma vida sem muitas regalias. E Opílio oferecia, né, uma oportunidade dela ter o ouro que lhe faltava na sua relação com Quinto Varro. Então o que acontece é que Quinto Varro, com o tempo, percebe o coração distante da mulher. E então Opílio providencia uma solução para os dois casos. Como Quinto Varro trabalhava para o primo de Cíntia, nas terras de que ele era proprietário, Opílio inventa uma viagem para que Quinto Varro vá trabalhar num local um tanto quanto distante. E este, então, é o pretexto que ele usa para tentar matar Quinto Varro. Quinto Varro ouve uma conversa às escondidas e percebe que Cíntia já mantinha uma relação extraconjugal com Opílio Vetúrio há alguns meses. E esse é o primeiro drama da história, porque Quinto Varro se coloca numa situação de pegar Tassiano e levar Tassiano dali. Mas ele pensa que, embora Cíntia não tivesse honrado o seu dever de esposa, era uma boa mãe, e que ali Tassiano tinha condições de ter uma vida melhor. Ele ainda estava por determinar o seu futuro e, portanto, ele não poderia submeter uma criança a essas intempéries do caminho, a essas improbabilidades. Então, o que acontece é que a viagem é feita. Quinto Varro leva consigo Apio Corvino, que ele conhece nas reuniões cristãs que ele frequentava. E nessa viagem, que foi uma viagem capitaneada, comandada por Elcio Lúcio, que mantinha relações com Opílio Vetúrio, é planejado o assassínio de Quinto Varro. Flávio Súbrio aparece então na história. Flávio Súbrio era um soldado acostumado a render favores, a facilitar a vida daqueles que não queriam sujar as mãos, mas que tinham uma boa quantia financeira a pagar. Ainda hoje há dessas pessoas no mundo. E, por conhecer Quinto Varro e ter alguma dívida de gratidão com um de seus ascendentes, ele assassina Apio Corvino no lugar de Quinto Varro. Quando Quinto Varro se dá conta disso, fica transtornado. E o diálogo é enternecedor com Apio Corvino e Quinto Varro. O que acontece é que Quinto Varro, ao chegar ao seu destino, se faz passar por Apio Corvino, porque assim ele resolveria a questão de ser considerado morto e todos os seus documentos seriam, portanto, aniquilados. É como se ele de fato não mais existisse. Diria-se à viúva, então Cíntia Júlia, que ele morreu no mar, e assim tudo ficava resolvido. E efetivamente foi o que aconteceu. Foi considerada a morte de Quinto Varro, embora falsa. Ele assumiu a personalidade de Apio Corvino. Cíntia Júlia, então, ficou livre para poder se consorciar com Opílio Vetúrio. Parêntese, nessa época não havia divórcio. O que havia eram relações extraconjugais, a morte de um dos cônjuges, e aí nós imaginamos quantas mortes não foram planejadas a pretexto de sensualidade. E
não havia outras possibilidades, né? Porque a separação ela implicaria em divisão de bens. Então era uma luta, uma briga que poucos queriam travar. Cíntia Júlia então se casa com o primo, Opílio Vetúrio, e tem como filhos Tassiano, que era filho de Quinto Varro. Opílio traz os seus filhos Helena e Galba. Eles não tiveram filhos juntos. Existia ainda uma mulher chamada Anacleta, que era um pouco mais velha que Helena e era considerada a sua tutora. E, inclusive, vai ser cúmplice de muitos dos seus crimes. Bom, e assim as vidas seguem. Helena, então, já adolescente, se engraça por um rapaz de nome Emiliano e fica grávida, mas Emiliano vem a falecer. E ela jovem, por volta dos seus 17, 18 anos, grávida naquela época, nós sabemos que ela ficaria completamente desamparada. Então, ela se confidencia com Anacleta, pretende abortar, mas convencida por Anacleta não faz, tem a criança e mais tarde a abandona à beira da estrada. Essa criança é Lívia. Lívia, ela é identificada por uma joia e ela é resgatada pelo filósofo Basílio. O filósofo Basílio, então, a cria como se fosse sua filha de sangue, porque ele que era viúvo e tinha perdido a sua filha, agora recebia do destino aquela filha dos céus e, portanto, se desdobra em carinho para cuidar. Veja como as coisas acontecem e como o livre-arbítrio vai construindo o nosso próprio destino, nem sempre feliz, às vezes de infortúnio. Bom, por conta das conveniências, principalmente sociais, financeiras, de poder, Helena, filha de Opílio Vetúrio, casa-se com Tassiano, filho de Cíntia, junto com Quinto Varro. E tem duas filhas, Lucila e Blandina. Nessa época, Tassiano é, para Opílio Vetúrio, o seu grande sucessor, porque Galba, embora fosse o seu filho de sangue, era um grande pródigo dos prazeres mundanos. Só vivia em festa, não queria nada muito sério. Principalmente, não queria cuidar dos negócios do pai. E Tassiano, desde muito cedo, embora odiasse os cristãos, e Opílio e a mãe Cíntia tivessem vendido a ideia por conta de uma invenção de Opílio, que Quinto Varro tinha sido assassinado do mar por cristãos que ficaram ensandecidos. Então Tassiano tinha esse verdadeiro ódio dos cristãos, mas era profundamente estudioso, se interessava pelo destino político de Roma, se interessava pela filosofia, embora na religião tivesse assumido o politeísmo romano. O que acontece é que na herdade, na propriedade de Opílio Vetúrio, tinha-se muitos escravos. E ele então faz uma espécie de juramento perante Cíbele, que era uma dessas deusas da cultura romana, fazendo com que todos os escravos abjurassem da sua fé, os cristãos, e rendessem culto a Cíbele. Todos os escravos da herdade fazem isso, com a exceção de um, o escravo Rufo. Rufo, então, morre de uma forma assustadora. Ele é preso à cauda de um cavalo de pequeno porte. E esse cavalo sai trotando e o esmaga, o espicaça. Bom, Rufo não abjura da sua fé. E em toda a obra a gente vai ver esse tributo, essa rendição
em relação aos ensinamentos de Jesus, até o sacrifício da própria vida. Ele era casado com Dioclécia e tinha 2 filhas, Rufília e Diônia. Mas antes de morrer, as suas filhas e a sua mulher, que eram escravas, são vendidas e quem compra é um cristão de nome Berzélio. E essa parte é muito emblemática da obra, que Berzélio se vira para Rufo e diz: esteja em paz, eu sou cristão. E aquilo era um grande consolo. Bom, o que acontece é que, como vai dizer Emmanuel, os anos se dobram ao longo dos anos. E a filha mais nova de Tassiano, Lucila, acaba se casando com Galba. Enquanto isso, ele continua a sua vida, embora não tivesse muito gosto por esse casamento, por saber que Galba era um homem desnorteado e não era exatamente o genro que ele queria para sua filha. Mas ele percebe que Helena, com a qual tinha se casado, também não era exatamente o modelo de esposa que ele esperava. Era um casamento por conveniência, e Helena não gostava muito da filosofia, de preocupar-se com a política, gostava mais das futilidades. E emocionalmente ele acaba se afastando do coração de Helena. O que acontece é que ele se aproxima mais de Blandina, a sua filha mais nova. A sua filha mais velha, vai dizer Emmanuel na obra, Lucila, era mais parecida com a mãe. E Lucila, prestes a se casar com Galba, acaba se engraçando com um rapaz que era um grande bom vivant, Marcelo Volusiano, que promete mundos e fundos e acaba engravidando a moça. Nós não sabemos o destino dessa criança. Imaginamos, porque Emmanuel nos cita, que ela tenha abortado, ou de uma forma natural, perdido o bebê, ou de uma forma intencional, a cargo da sua própria mãe, Helena. Mas o fato é que Marcelo Volusiano é assassinado. Teódulo, que era um desses capatazes da família, envenena, amando de Helena, Marcelo Volusiano, a fim de que Lucila não tenha mais esperanças e case-se à força com Galba. Tassiano, afastado da sua esposa Helena, Helena faz uma viagem e acaba levando as filhas, mas deixa Blandina com Tassiano. Ele acaba conhecendo, próximo da sua propriedade, uma casa, a casa de Basílio e de Lívia, e se apaixona por Lívia. Mas Lívia era casada, embora abandonada. E lendo Ave Cristo, a gente entende um pouco sobre esses casamentos bem complicados para a mulher nessa época, porque Marcelo Volusiano era o marido de Lívia, mas tinha abandonado, desertado o lar, deixado ela desamparada com o pai, mas permanecia casado, né? Então nem deixava ela livre para refazer a vida dela, mas a si mesmo ele se dava a liberdade de se interessar e se envolver com outras moças, como por exemplo o relacionamento fugidio que ele teve com Lucila. Bom, o fato é que Tassiano se engraça com Lívia, mas eles têm um impedimento, porque Tassiano era casado com Helena e Lívia casado com Marcelo Volusiano. Ela ainda não sabia da morte. Lembremos que naquela época não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, jornal, TV, e que, portanto, as notícias demoravam muito a chegar, né? Então, Lívia não fica sabendo disso, mas eles se apaixonam. E Blandina é como se fosse a união, né? O ponto de união dos dois. E aí a gente fala pela primeira vez agora nesse triângulo amoroso, né? Triângulo amoroso que a gente está falando não é um homem dividido entre 2 mulheres, mas uma união legítima do mais puro amor, né?
Tassiano, que nós sabemos, falamos no início, Arnaldo Rocha, Blandina, Meimei e Lívia, Chico Xavier. O quanto que esses corações de Arnaldo Rocha, Chico Xavier e Meimei estavam entrelaçados desde tantos anos, né? Porque há uma distância de muitos anos que separa essa vivência em Ave Cristo e a última reencarnação deles aqui no Brasil. Bom, o fato é que há uma separação. Pelas linhas do destino, Tassiano se vê constrangido a se separar de Lívia. Lívia e o seu pai são presos e passam por muitas torturas. Tudo isso por conta da perseguição romana aos cristãos. O que acontece é que Basílio é morto, ele é torturado e acaba morrendo supliciado nos cavaletes mecânicos com outro cristão de nome Lucano. Lívia é então o pivô de outro problema, porque Valeriano, que tinha uma posição de poder, acaba resgatando Lívia entre as cristãs que foram presas e leva para um quarto mais reservado e tenta ter relações com ela. E ela, dialogando, tenta convencê-lo que não. Valeriano era casado com Clímene, que era amiga de Helena. Então, Helena arma uma violência contra Lívia, cegá-la, e efetivamente consegue cegá-la. E depois disso, Lívia é abandonada numa região longe do seu pai, que agora estava morto, que era a única pessoa no mundo com quem ela poderia estar, afastada também do seu marido, que além de ser o irresponsável, também estava morto. E então, nós vemos que o destino aproxima corações aparentemente desconhecidos. No momento em que Lívia estava amargando a solidão e a frieza das ruas, aproxima-se um menino de 7 anos, de nome Quinto Celso, que era filho de Hortência, uma viúva cujo marido, Tércio Avelino, havia sido morto. E então Lívia se aproxima dessa mãe e desse filho e passa a viver com eles, próximo da cidade de Neápolis, para onde mais tarde ela se muda. Pouco tempo depois, Hortência, a mãe de sangue do garoto, falece e Lívia fica sendo a mãe desse menino. Quinto Celso era a reencarnação de Quinto Varro. Os anos, mais uma vez, correm sobre os anos, e o que vai acontecer é que, por conta desses destinos imponderáveis, Tassiano e Blandina chegam até Neápolis. Eles fazem uma viagem junto com toda a família, e aí Helena também vai nessa viagem, Lucila também. E aí eles fazem uma viagem com toda a família e Tassiano acaba reencontrando Lívia, já no leito da morte. Ela que estava muito doente. Naquela época, as doenças matavam com muito mais facilidade, porque a medicina ainda estava no começo do seu desenvolvimento. E então ele percebe que reencontrou Lívia. E Lívia passa para Tassiano a tarefa, a responsabilidade de ser agora o pai de Quinto Celso, visto que o pai de sangue tinha morrido, a mãe de sangue também, Lívia, que tinha sido essa mãe adotiva, também faleceu, e agora ficava Tassiano. Veja como o Quinto Celso, tadinho, vai passando de mão em mão até chegar na mão certa, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha estranho a formação das famílias hoje em dia, né? Da segunda mulher ou do segundo marido conviver com os filhos do primeiro casamento. Às vezes ali a gente tem uma reaproximação importante, necessária para o crescimento de todos.
Então o que acontece é que Tassiano, embora sensibilizado pela fé cristã de Quinto Celso, pela fé cristã de Blandina, que começou a conviver mais proximamente com ele e que, portanto, começou a amar esse Jesus, mas sempre com muito respeito em relação às convicções de Tassiano, Tassiano se mantinha numa resistência orgulhosa. Acima de tudo, conservava o orgulho da raça, de ser um patrício romano e de considerar-se superior em relação aos plebeus cristãos. Mesmo tendo sido cercado de tantos cristãos que o amaram, como seu próprio pai, Quinto Varro falece e no seu leito de morte ele recebe a visita de Tassiano. E naquele momento, Tassiano se dá conta que, embora tenha crescido longe do pai, pela interferência direta de Opílio Vetúrio, ele confessa, na hora da morte, que era o pai de Tassiano. E aquilo já gerou um choque nele, mas não foi suficiente para o converter. Agora, mais uma vez, Tassiano se passava por uma situação muito difícil, que era a mulher bem amada, que ele não tinha conseguido se consorciar, também no leito de morte, confessava a sua fé cristã e, portanto, provoca um grande balanço no seu coração, mas ainda assim não é suficiente para a conversão de Tassiano. Bom, o que acontece é que ele acaba se afastando definitivamente da família porque ocorre uma grande tragédia. O que acontece é que a sua mãe, Cíntia, fica louca e acaba se convertendo também como cristã. Parece na obra que ela tem um ataque cardíaco. Ela, antes de morrer, procura Quinto Varro para se converter e então falece. E Helena também vai visitar Lívia no leito de morte e Anacleta, que vivia junto com ela, confessa todos os crimes e Helena sai louca. Ela não suporta a verdade, não suporta reconhecer que ali em Lívia é a sua filha e o tanto que prejudicou. E é muito comovedor o diálogo de Helena com Lívia também no leito de morte. Helena chega a perguntar a Lívia: você perdoaria a sua mãe que te abandonou? E Lívia aquece. Você perdoaria mesmo sabendo que a sua mãe foi responsável por assassinar o seu marido, assassinar os seus olhos e prejudicar, portanto, a sua vida em tantas circunstâncias? E Lívia perdoa, mas Helena não conseguia lidar com essa tamanha culpa. E depois de tudo, do abandono de Lívia, de tê-la prejudicado tanto, ao chegar em casa, se suicida, cortando os seus próprios pulsos. Bem, depois disso, Opílio Vetúrio, morto de desgosto, já era viúvo, tinha perdido Cíntia, e agora a filha que ele mais amava, ele tem, parece-nos, um AVC, porque Emmanuel diz que parte do seu rosto, né, do seu corpo, fica todo paralisado, e pouco tempo depois ele morre, né, piorando cada vez mais o seu quadro, talvez também perseguido, né, pela sua consciência culposa. Assim, Tassiano fica livre e agora vive somente para os seus dois filhos, Blandina e o seu filho querido, seu filho adotivo, seu filho que é seu pai, Quinto Celso, embora ele ainda não saiba. Bom, o tempo passa e Tassiano perde tudo. Ele acaba sendo odiado e antipatizado na sua família, vivendo numa condição miserável. E Quinto Celso é quem alvitra: meu pai, a gente pode bater na porta dos cristãos. E então ele decide procurar sua filha, Lucila, que ainda vivia nas propriedades do avô Pírio Vetúrio e tinha herdado tudo. Bem, quando ele chega às portas, Lucila é muito sarcástica e irônica e finge que não o conhece. Então ele se vê perdido e vive
junto com os cristãos, embora não convertido, respeitando a crença, mas ainda não havia se convencido desse amor do Cristo. Numa dessas devassas aos cristãos, a casa onde ele estava, ela é então capturam-se os cristãos e Tassiano é levado ao martírio junto com outros, inclusive seu filho Quinto Celso. Bom, o final do livro é muito emocionante, porque na cena de martírio nós observamos que verdadeiras transformações podem acontecer mesmo no momento derradeiro. Tassiano contempla todo aquele poder que um dia esteve nas suas mãos, todos aqueles ídolos que não conseguiram livrá-lo da desdita, que ele nasceu tendo acesso a todas aquelas fortunas, inclusive através do seu casamento, e agora estava ali aniquilado, esquecido pelos seus familiares ingratos. Então, ele cogita que nos momentos mais dolorosos da sua vida foi o amor que o sustentou, as relações legítimas, as relações autênticas, principalmente da sua filha que ele amava tanto, e que mais tarde, inclusive, vem a falecer por conta da sua saúde muito frágil. Mas ele ainda tinha o seu filho espiritual, ainda tinha o seu filho adotivo, Quinto Celso. E ao ver Quinto Celso fixado no poste, com o seu corpo em chamas, num momento de profunda reflexão interior, ele enfim se convence de que, sim, é aquele Cristo quem pode recebê-lo nos seus braços amorosos e que pode dar a ele esperanças numa vida futura, porque a vida não pode ter sido terminada naquele ponto. E então ele pede a Quinto Celso que ensine o seu pai a orar. E então o Pai Nosso é citado, eles oram juntos, e mais tarde Tassiano é devorado por um dos leões na arena, mas já não sente mais nada. Quando ele se desprende do corpo físico, percebe que o seu filho é na verdade o seu pai, que retornou por excelente amor para o resgatar, mas que isso só aconteceu no último momento. E ele reencontra Blandina e todos os outros cristãos que o precederam, Apio Corvino. Então, meus amigos, essa obra nos mostra muitas coisas especiais, mas eu destacaria que o principal é que, como Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Este é o amor. O amor verdadeiro sobrevive aos liames físicos, materiais. É um liame espiritual, psíquico, de almas. O amor é capaz de suportar todas as aflições, de perdoar sempre, de nunca perder as esperanças. Que nós possamos nos inspirar nesse amor elevado para que possamos enfrentar as nossas lutas, que são
bem menores do que a desses mártires que nos precederam, com mais coragem. E eu termino junto com Emmanuel. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam lirial estandarte, em que brilhava a saudação tocante e sublime. Ave Cristo! Os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Espero que vocês gostem. Leiam o livro. Muita paz e até a próxima, se Jesus permitir.